Boa tarde, meus amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma tarde de quinta-feira abençoada para todos nós. Quem vos fala é teu irmão em Cristo, Márcio Assis da Veiga. Estamos no canal de Escatologia. Nós falamos sobre o fim dos tempos, nova ordem mundial, livro de Apocalipse, Daniel. Amém, meus amados irmãos? E também nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 24, que nós estamos na série O Princípio das Dores. Estamos terminando esta série. Vamos agora para o vídeo, para o capítulo 26, versículo 14. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Mas antes de mais nada, meus amados amigos, meus amados irmãos, não esqueçam de deixar aquele like. Meus amados, o like é muito importante. Quando eu assisto os vídeos, eu passo muito tempo assistindo vídeos, diversos assuntos, e eu já abro o vídeo deixando o like, para eu não esquecer. De repente eu esqueço de deixar o comentário, mas o like é muito difícil, é quase impossível eu não dar um like num vídeo, tá bom? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário. Sendo bom para você, compartilhe nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais, para que esse assunto alcance o máximo de pessoas possíveis. Amém, meus amados irmãos? Sem mais delonga, vamos para o vídeo. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Porque isto também, capítulo 24, versículo 14 do Evangelho de Mateus. Porque isto também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe dali. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Louvado seja o nome do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aleluias. Oh meu Deus. 2 talentos. E eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados e queridos irmãos, este é um canal cristão, evangélico, onde nós falamos de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Não falamos de religião, falamos de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, que veio ao mundo, nasceu do ventre de Maria, cujo pai era José, carnal. Aos 30 anos de idade começou seu ministério público
A sua primeira aparição pública, ministerial, foi nas bodas, no casamento de Caná da Galileia, onde transformou água em vinho. Não é esse vinho com teor alcoólico, não é esse vinho que embebeda, trazendo confusões e tormentas. Aos 33 anos de idade, tanto é que no jogo de bingo, Vispa, tem vários nomes, né? Quando o camarada que está lá gritando os números diz idade de Cristo, todo mundo sabe, 33 anos. Aos 33 anos de idade se entregou. Porque se ele quisesse, ele havia pedido a Deus que enviasse legiões de anjos para matar todos que estavam ali para prendê-lo. Foi o que ele falou para o apóstolo Pedro, aí, até então discípulo, quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus falou para ele: Pedro, não sabe o que está escrito acerca de mim? Que assim como está acontecendo, o Filho do Homem tem que ser entregue? Ou você não acha que se eu rogasse ao meu Pai, ele não mandaria 12.000 legiões de anjos e acabaria com todos aqui? Aquele que a espada fere, a espada será ferido. Foi lá e colocou a orelha de Malco no lugar. Então ele se entregou a si mesmo e foi morto na cruz do Calvário. Desde então, o Evangelho, as boas novas, são anunciadas pelos apóstolos e pelos demais servos e servas de Deus ao longo desses 2022 anos, após a morte de Cristo Jesus. E aqui é um exemplo, uma parábola, uma comparação. O reino dos céus com o reino da terra. E tinha um senhor que iria viajar. E ele tinha 3 servos. E ele confiava naqueles 3 servos. Sendo que cada um tinha uma capacidade maior de negociação, de administração. E ao que tinha maior capacidade, ele deu 5 talentos, confiando que ele ganharia algo em cima daqueles 5 talentos. E este ganhou outros 5 talentos, porque ele estava capacitado para isso. Se fosse nos dias atuais, eu diria que ele fez cursos, que ele estudou, que ele teve um conhecimento e maturidade. E ele conseguiu dobrar 100% os talentos que o seu Senhor lhe deu. E quando o Senhor chegou de viagem, que foi prestar conta, disse-lhe: e aí, o que tens para mim? Ele: meu Senhor, ganhei 100% em cima do que o Senhor me entregou. Ou seja, na vida cristã, no ministério cristão, na carreira cristã, Deus nos dá o seu Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos dá os seus talentos, que são os excelentíssimos dons do Espírito Santo. Está lá, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 9, fala sobre os dons, os 9 dons, os principais dons para nós ganharmos almas para o reino dos céus. Então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai perguntar aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aos diáconos, obreiros, aos membros, aos auxiliares de trabalho, aos homens e mulheres que ele confiou os talentos que foram seus excelentíssimos dons. O que você fez com os meus dons? Eu te ensinei a palavra, eu te revelei a palavra, você apregoou, você ensinou, você fez o mundo conhecer que eu morri na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. As pessoas sabiam que, independentemente dos pecados que elas cometeram, eu, o Senhor Jesus Cristo, poderia perdoá-las. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia Sagrada nos diz: vinde então, resolveremos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu tornarei como a branca lã. Ainda que sejam mais vermelhos que o carmesim, eu tornarei mais alvos que a neve. Se ouvires e fores obedientes, comereis do melhor dessa terra. Ou seja, prostitutas, homossexuais, traficantes, homicidas, estelionatários. A Bíblia chega a nos dizer, se não me falha a memória, em Timóteo, 1 Timóteo, chega a nos dizer que o Senhor Jesus, ele veio para os parricidas e matricidas. Ele veio para os principais dos pecadores, a qual o apóstolo Paulo se colocou como principal. Matricidas são homens e mulheres que matam seus pais. E parricidas são homens e mulheres que matam o pai. O pai. Matricida mata a mãe. Para você ver o tamanho do perdão e da misericórdia. Jamais Deus imagina que um filho vai fazer isso.
Porque o primeiro mandamento com promessa de bênção de Deus é honrar pai e mãe. O filho que honra o seu pai e a sua mãe, ele vai ter dificuldade, mas ele vai ser bem sucedido. Porque ele, conhecendo a palavra de Deus, ele vai ser honrado. Se não conhecer a palavra de Deus, vai ser mais honrado ainda. Amém, meus amados irmãos? Então aqui, Jesus Cristo, ele se apresentará como esse Senhor. E ele vai vir falar comigo, presbítero Márcio, meu pastor, co-pastor de uma igreja. Eu coloquei 2 igrejas na sua mão, nas suas mãos para você dirigir, juntamente com a sua esposa missionária Aline. O que você fez? Tu ganhou almas? Você ensinou as pessoas o meu caminho? Eu te dei o direcionamento para você fazer um canal do YouTube e levar minha palavra aos 4 cantos da terra pela internet. Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, se não me falha a memória, no versículo 15, a Bíblia Sagrada nos diz: e este Evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as pessoas, depois virá o fim. Você apregoou o Evangelho, tu falou do arrebatamento da igreja, tu falou da minha volta, tu falou para os meus filhos, meus servos cristãos, pastores e líderes espirituais, que quando eu voltar eu vou querer cobrar os talentos que eu dei. Ontem a minha esposa foi a um culto, uma conferência nacional aqui, e quem apregoou a palavra foi o pastor Marco Feliciano, aqui na Divec do Recreio, próximo à nossa casa. E ali ele deu o testemunho dele, dizendo que ele é do interior da Bahia. E uma senhorinha, lá do interior da Bahia, ele andando com o pé russo, falou para ele que o via sobre as nações apregoando a palavra. Ou seja, Deus tirou o pastor Marco Feliciano do interior, da pobreza, da miséria. Hoje é um homem mundialmente reconhecido. No meio cristão, então, é um homem muito reconhecido, gabaritado, capacitado com os talentos. E se ele enterrasse o talento e não desenterrasse? Quantas vidas deixariam de ser edificadas? Eu me converti em 2002. E nessa época de 2002 nós assistíamos muitos DVDs, ouvíamos fitas cassetes que ainda tinha, já estava virando obsoleto, mas ainda tinha fitas cassetes e CDs do pastor Marco Feliciano, pastor Abílio Santana, esses pastores que Deus tirou lá do fundo, lá do interior, e os elevou, e levou aos 4 cantos da terra. E se eles se apostatarem da fé, deixassem de pregar o Evangelho? Então, meus amados irmãos, você que foi capacitado, foi chamado, foi escolhido, foi feito igual Davi, tirado lá de trás do curral das ovelhas, nem se assentava à mesa dos pais. E Deus fez uma grande obra na sua vida. Não deixe esse talento enterrado. Pregue a tempo e a fora de tempo a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo está às portas a qualquer momento. Jesus pode vir arrebatar a sua igreja. Pode vir prestar conta conosco. E nós também poderemos partir. Ele pode vir individualmente para mim. Eu posso acabar esse vídeo aqui ou nem terminar esse vídeo e infartar. E ele vai me perguntar: os talentos que eu te dei, Márcio, o que você fez? Você ensinou as pessoas? Você repartiu o conhecimento que eu te dei com as pessoas? Ou você era tímido, você era vergonhoso, você preferiu ficar para você? Você outorgou, você deu amor às pessoas? Você ajudou as pessoas? Então, meus amados irmãos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, veio, foi feito filho do homem. O Evangelho de Mateus descreve ele como o filho do homem. Foi feito filho do homem, se fez carne, o verbo se fez carne entre nós, o Filho de Deus se fez carne entre nós, habitou entre os humanos, teve todas as sensações. Se você sente fome, Jesus teve fome, Evangelho de Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado pelo diabo, após o seu batismo nas águas. Jesus foi tentado de todas as formas, mas se manteve firme no propósito que Deus o chamou.
Então, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, porque esse mesmo Jesus, ele deixou uma promessa, que viria buscar a sua igreja, um povo seu, especial, zeloso e com boas obras. Um povo diferenciado. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Nós, pastores, líderes, não somos perfeitos. Porém, nós nos esforçamos e nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no momento, num piscar de olhos, nós podemos partir e ter um encontro com Ele. E depois que nós morrermos, não tem misericórdia. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados agora que nós estamos vivos. Nós temos que usar esses talentos que Ele tem nos dado. A sabedoria para pregar a palavra, para ensinar a palavra. A sabedoria para ganhar almas para o seu reino. Com células, visita nos lares, as pessoas que Deus deu uma prosperidade de ouro, de diamante, ajudar com obras sociais. É hoje, antes de nós morrermos. Para que se nós morrermos, temos um encontro com Ele. E Ele chegar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, essa série, o princípio das dores, está te alertando. Jesus tem voltado para muitas pessoas. Jesus tem levado os seus filhos. E você que Ele te chamou como levita, como pregador, você que Ele te chamou como orador, como intercessor, você tem intercedido pelos líderes espirituais, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus patrões, seus companheiros de trabalho? Qual o talento que Deus tem te dado? Deus usa você nas visões e revelações do Espírito Santo, do divino e todo-poderoso Espírito Santo dele? Quais são os dons que Deus outorgou a você, que Deus confiou a você, para que você e eu possamos ser ganhadores de almas para o reino dos céus? Qual foi? Quais são as expectativas que Deus confiou a você? Coloque em prática, porque Jesus Cristo está voltando para muitas pessoas e em breve virá arrebatar a sua igreja. E a maior felicidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser Ele dizer para mim e para você, para a humanidade, para o globo terrestre: vinde bendito de meu Pai, herdai por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Como Ele falou aqui, ó: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aqui, aquele servo que tinha ganho 5 talentos, porque ele era capacitado, era mais capacitado, ele granjeou. E aquele que teve a capacidade para receber 2 talentos, ele honrou a confiança do seu Senhor, ele honrou. E ele granjeou mais 2 talentos, ganhou 100% sobre aquilo que o seu Senhor tinha confiado a ele. Porém, o servo que ganhou apenas 1 talento, enterrou aquele talento, com medo de perder, com medo de não saber negociar. Eu quero te dizer o seguinte: eu não sei qual é o talento que você tem na presença do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que quando nós estivermos diante dos magistrados, principados e potestades, nós não haveríamos de temer o que falar, porque o Espírito Santo colocará a palavra em nossos lábios. Muitas das vezes nós não temos um português perfeito, de repente as expressões perfeitas, de repente nós não nos achamos bem afeiçoados, bem aparentados o suficiente para apregoarmos a palavra de Deus nas redes sociais, nas plataformas digitais e até nos púlpitos das igrejas. Às vezes Deus nos capacitou para pregarmos o Evangelho nas ruas, como em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais tarde, o projeto Alcançando Corações, cujo líder é o pastor Fábio Barros, e com a sua equipe, o pastor Raimundo, que é o nosso conselheiro, está de férias, vai voltar dia 20. Mas tem o nosso irmão presbítero Cassiano, nosso irmão pastor Cassiano, e outras pessoas que vão ali e entregam o seu melhor. O talento que Deus confiou a elas,
elas vão lá, entregam e usam o talento para granjear, para ganhar almas para o reino dos céus. Então o talento, você sabe, se você é levita, você sabe que você é capacitado para louvar. Deixa a timidez de lado e louve. Você é pregador, ministro do evangelho, ministre a palavra. Ah, mas eu não tenho uma boa hermenêutica, exegética, eu não tenho um português, um bom português. Quem vai falar é o Espírito Santo. No plural, ou com as palavras incorretas, as pessoas vão entender. O apóstolo Pedro era indouto, era semi-analfabeto. João, Bartolomeu, Tomé, a maioria deles eram semi-analfabetos. Poucos ali eram capacitados, como Lucas, que era médico, Mateus, o publicano, o apóstolo Paulo, que era teólogo, foi ensinado nas leis romanas, no judaísmo com Gamaliel. Poucos ali tinham capacidade humana, inteligência humana. Mas com inteligência humana ou não, o Divino Espírito Santo nos usa, nos dá os seus talentos, que são os seus excelentíssimos dons. E com uma boa oratória ou não, nós vamos ganhar almas para o Senhor. Então, meus amados irmãos, não enterre o talento que Deus te deu. Não enterre os dons que Deus te deu. Meu Deus, eu caí no pecado, eu bebi, eu me prostituí, eu usei drogas, eu voltei para o homossexualismo, eu faltei um mês de culto, eu xinguei palavrões, eu amaldiçoei alguém. Isaías capítulo 1, versículo 18, que eu falei no início do vídeo. Vinde então, resolveremos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu tornarei como a branca lã. Ainda que sejam mais vermelhos que o carmesim, e o teu pecado está dessa cor, ou mais vermelho do que isso, teu pecado é muito grande. Jesus Cristo pode transformar o teu pecado, que está mais vermelho do que isso, mais branco do que isso aqui, ó. Mais branco do que esse blusão, mais branco do que esta lua. O teu pecado que está dessa cor, Jesus Cristo te purifica, te santifica, te lapida, te lava no sangue dele e deixa você branquinho assim, ó. Suas vestes espirituais, a sua vida espiritual, da vermelhidão do pecado para a pureza do branco, para você fazer a obra dele. Quem nos purifica é o Senhor, quem nos justifica é o Senhor. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos nossos nomes escritos no livro da vida. Foi Ele quem nos santificou. Foi Ele que nos revelou esta palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Não aceite acusação do diabo. Não aceite acusação das pessoas. Creia na palavra de Deus que é fiel e verdadeira e é digna de toda aceitação. Aqui, meus amados irmãos, louvado seja Deus. 1 João, primeira epístola de João, que escreveu o Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todas as pessoas do planeta Terra estão arrependidas, se arrependeram pelo pecado que cometeram, seja homicídio, seja tentativa de suicídio, tentativa de homicídio, bebidas alcoólicas, prostituição, das diversas formas de se prostituir. Jesus Cristo foi a propiciação. Ele se entregou pelos nossos pecados, a fim de que no seu nome todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meus amados irmãos? Então saia do pecado, saia da iniquidade, não fique com vergonha dos irmãos em Cristo.
Ah, ele pecou, ele adulterou, ele largou a família e casou de novo, ele já está no inferno. Jesus não queria que isso acontecesse. Aqui está escrito bem claro: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu não quero que vocês pequem. Eu não quero que vocês transgridam. Eu não compactuo com o erro de ninguém. Porém, se vocês pecarem, todavia, porventura, se vocês pecarem, que é o que eu não quero que vocês larguem suas famílias, que um pastor largue a sua mulher e case-se com a novinha, ou com uma mais nova, ou uma mais bonita, seja lá o que for, fruto de um adultério. Eu não quero que isso aconteça. Eu não pactuo com isso. Mas se todavia isso acontecer e você se arrepender, eu te perdoo. Eu escrevo o teu nome no livro da vida. Senhor, eu era do tráfico de drogas, eu era das bebidas alcoólicas, eu era da pá virada, eu era enrolão, eu era trambiqueiro. Poxa, o Senhor me lavou, me remiu, eu preguei a tua palavra, evangelizei, mas eu caí no erro de novo e agora eu vou para o inferno? Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, não é para transgredir. Mas Jesus não morreu na cruz do Calvário para condenar ninguém. Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Muitas vezes as pessoas reclamam que o vídeo fica comprido, mas isso aqui é pregação do Evangelho, irmãos. Isso aqui é ministração, é ensino. É ensino. De repente você não tem paciência para assistir tudo, mas de repente tem uma pessoa que está com a faca no pescoço para se matar, está com um vidrinho de chumbinho para beber, e numa ministração comprida dessa, uma palavra se encaixa com a vida dele, e ele joga fora aquela faca, ele joga fora aquele vidrinho de chumbinho, e Jesus entra na vida dele e salva a vida e a alma dele. E ele torna-se uma pessoa feliz, uma pessoa realizada para a glória de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e aborrece a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. E ele está prestes a buscar os seus escolhidos, aqueles que nele creram e alcançaram a vida eterna, e seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, meus amados irmãos, deixe o seu like. O seu like é muito importante. O seu like faz com que este vídeo ele seja apresentado aos 4 cantos da terra. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Aperte ali, você não vai gastar o seu pacote de internet, você não vai pagar nada. Inscreva-se neste canal. Deixe o seu like, compartilhe, comente, acione o sininho das notificações que está ao lado do botãozão vermelho escrito inscreva-se. Tem um sininho, aperta ali. Aí você vai te dar a opção todas as notificações. Aí você, pum, todas as notificações. Deixa o like, botãozão vermelho, inscreva-se, sininho das notificações, comente, compartilhe e seja alimentado por Deus, seja respondido por Deus. Que o Eterno o abençoe e o guarde. Esse é o primeiro vídeo de 2022. Que o ano de 2022 seja um ano de provisão, seja um ano de portas abertas, de prosperidade, de muita saúde, muita paz, muita alegria, muitas realizações. Que os nossos sonhos, os nossos projetos sejam realizados. E que Jesus Cristo multiplique a nossa imunidade para nós vencermos todas as enfermidades que têm assolado o planeta. Mas Jesus Cristo é maior do que as enfermidades. Amados, Jesus Cristo está voltando. Teu irmão Márcio Assis da Veiga te agradece. Deixa o like,
aperte o botãozão vermelho, sininho das notificações, comente e compartilhe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graça e paz, meus amados irmãos. É um motivo de alegria estarmos na presença do Senhor.